Desvendando a mediunidade, ciência, crenças e controvérsias. A mediunidade é um termo amplamente discutido em diferentes culturas e crenças, mas sua existência ainda carece de consenso científico. Enquanto a ciência busca explicações baseadas em evidências empíricas, os estudos sobre mediunidade não conseguiram fornecer provas consistentes até o momento. A ciência tem realizado estudos e experimentos para investigar a mediunidade, mas os resultados têm sido inconclusivos. Médiuns que alegam se comunicar com entidades não físicas foram submetidos a testes controlados, porém a maioria desses estudos não encontrou evidências convincentes que sustentem tais alegações. Um exemplo de estudo científico envolveu médiuns participando de sessões controladas, nas quais tentaram se comunicar com entidades não físicas. Eles foram solicitados a fornecer informações específicas sobre pessoas falecidas, como detalhes pessoais ou eventos importantes em suas vidas. Essas informações foram posteriormente verificadas quanto à precisão e comparadas com os registros históricos. No entanto, a maioria desses estudos não encontrou evidências convincentes de que as informações transmitidas pelos médiuns eram além do que seria esperado por acaso ou por meio de técnicas de adivinhação. Outros experimentos envolveram médiuns tentando se comunicar com espíritos ou entidades não físicas em condições controladas, como sessões de escrita automática ou psicografia. Os pesquisadores monitoraram as ações dos médiuns para determinar se havia evidências de comunicação genuína com seres além do plano físico. No entanto, os resultados desses estudos também não forneceram evidências consistentes ou conclusivas para apoiar a mediunidade. Embora muitas pessoas afirmem ter vivenciado ou testemunhado fenômenos mediúnicos, essas experiências pessoais não podem ser consideradas como evidências científicas. A ciência busca uma análise imparcial, objetiva e baseada em evidências empíricas antes de chegar a conclusões. Em relação às perspectivas evangélicas sobre a mediunidade, muitos grupos associam a mediunidade a casos de possessão demoníaca e influências negativas. Para esses grupos, a prática mediúnica pode levar as pessoas a se afastarem de Deus e a se envolverem com forças espirituais consideradas inimigas. Eles veem a mediunidade como um fenômeno perigoso e contrário aos ensinamentos e princípios de sua fé. Nesse contexto, o exorcismo é frequentemente considerado como um meio de libertação dessas influências espirituais indesejadas. Embora não existam casos conhecidos de mediunidade que desafiem de forma conclusiva a ciência, houve exemplos notáveis que geraram debates. Figuras como Chico Xavier, Pearl Curran e Eusapia Palladino ganharam destaque em suas respectivas épocas. Chico Xavier foi um famoso médium brasileiro que alegava receber mensagens de espíritos e psicografar livros. Durante sua vida, ele psicografou uma grande quantidade de obras que abordavam temas como espiritualidade, moralidade e consolação. Embora muitas pessoas acreditem em sua mediunidade e valorizem suas obras, a ciência não encontrou evidências empíricas sólidas para validar suas alegações. Pearl Curran foi uma escritora e médium americana do início do século XX. Ela afirmava receber mensagens de uma entidade chamada Patience Worth e produziu extensos escritos e poesias atribuídos a essa entidade. Embora muitos tenham considerado os trabalhos de Curran impressionantes, a falta de evidências científicas sólidas dificulta a validação dessas alegações. Eusapia Palladino foi uma famosa médium italiana do século XIX conhecida por realizar sessões de materialização, levitação de objetos e fenômenos de movimentação de mesas. Ela atraiu a atenção de cientistas e pesquisadores da época, que buscavam investigar esses fenômenos. No entanto, a falta de controle rigoroso nas experiências e a suspeita de fraudes comprometeram a validade científica dos resultados obtidos.
É importante ressaltar que, embora esses exemplos tenham gerado interesse e debates, a ciência não encontrou evidências empíricas sólidas para validar a autenticidade desses casos. A mediunidade está frequentemente relacionada às perspectivas de vida após a morte e à crença na existência de espíritos ou entidades não físicas. Diferentes médiuns e sistemas de crenças têm visões variadas sobre o destino da alma após a morte. Alguns acreditam em planos espirituais, nos quais as almas passam por processos de aprendizado e evolução após a morte física. Outros acreditam na reencarnação, em que as almas passam por diferentes vidas para evoluírem moral e espiritualmente. Chico Xavier, por exemplo, acreditava na existência de diferentes planos espirituais nos quais as almas passam por processos de aprendizado e evolução. Allan Kardec, conhecido como o codificador do Espiritismo, desenvolveu a perspectiva da reencarnação como parte do processo evolutivo das almas. É importante ressaltar que essas são apenas algumas perspectivas específicas dentro de uma ampla gama de crenças e interpretações relacionadas à mediunidade e à vida após a morte. As opiniões e crenças dos médiuns podem variar significativamente e são influenciadas por diferentes contextos culturais, religiosos e filosóficos. A distinção entre mediunidade e alucinações é um desafio complexo. As alucinações são percepções sensoriais sem estímulo externo correspondente e podem ser causadas por diversos fatores, como condições psiquiátricas, distúrbios neurológicos, efeitos de drogas ou estados alterados de consciência. Diferenciar a mediunidade genuína de alucinações requer uma abordagem cuidadosa e detalhada, envolvendo profissionais da saúde mental e especialistas em fenômenos paranormais, quando necessário. Um diagnóstico adequado e uma avaliação multidisciplinar podem ajudar a distinguir entre fenômenos mediúnicos e alucinações, considerando fatores como contexto cultural, histórico pessoal, saúde mental, comportamento e possíveis explicações científicas para os fenômenos relatados. A ciência recomenda uma abordagem cautelosa e cética ao interpretar fenômenos relacionados à mediunidade ou alegadas manifestações espirituais. Isso significa que é importante avaliar essas experiências com base em princípios científicos, evidências empíricas e metodologias rigorosas. A observação cuidadosa, a investigação controlada, a replicação dos estudos em diferentes contextos e a análise crítica das evidências são elementos fundamentais para a abordagem científica da mediunidade. É importante ressaltar que, até o momento, a ciência não encontrou evidências convincentes que comprovem a existência da mediunidade como um fenômeno real e autêntico. Portanto, a ciência recomenda uma abordagem crítica e cética, baseada em evidências, na análise desses fenômenos. Isso não implica negar a experiência pessoal de indivíduos, mas sim buscar explicações e interpretações fundamentadas em princípios científicos e evidências sólidas. A pesquisa científica continua a investigar a mediunidade, buscando compreender melhor esses fenômenos e as experiências relatadas por pessoas que se identificam como médiuns. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!